Olá, tudo bem? Meu nome é Iris Lengruber, eu sou nutricionista, especialista e membro da Sociedade Brasileira de Nutrição e Oncologia e coordenadora da pós-graduação aqui da Nutimédia, tanto na versão presencial quanto também na versão EAD, que é o nosso ensino à distância. Hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a relação entre a obesidade e o câncer de forma geral. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade ela contribui realmente para a maior prevalência do câncer, mas não todos os tipos de câncer, mas principalmente o câncer de mama, endométrio, rim, fígado, bexiga e coloretal, que são inclusive os mais prevalentes aqui no Brasil. Para nós, essa informação seria ainda mais importante. Essa relação da obesidade com o câncer, ela já foi muito questionada em relação aos mecanismos fisiológicos que explicariam isso. Hoje em dia a gente já sabe que uma questão muito importante é a inflamação crônica. De uma forma geral, a obesidade ela vai contribuir para esse estado de inflamação crônica no nosso corpo todo, uma forma sistêmica de inflamação. Então é diferente, sabe, daquela inflamação de um dedo que a gente machucou, por exemplo, de uma feridinha, que vai dar aquele inchaço e tal e acabou. Na verdade, os especialistas explicam que esse estado inflamatório deflagrado na obesidade atua num nível mais celular e crônico, de uma forma ali persistente, como se fosse uma inflamação sutil, porém crônica, e talvez esse seja exatamente o maior problema. Diversos cientistas, então, listaram 8 processos biológicos ligados a esses fatores que podem explicar essa relação da obesidade com o câncer. O primeiro fator é exatamente a própria inflamação crônica nas células durante essa obesidade, que vai ocorrer principalmente porque o nosso sistema imunológico ele acaba se preparando para conter esse excesso de gordura. O problema, no entanto, é que esse mecanismo do sistema imunológico também pode atacar sistemas saudáveis, células saudáveis, contribuindo então para esse crescimento celular desordenado, ou seja, o próprio câncer. Uma outra questão seria a desregulação da morte das células, a questão da apoptose, já ouviram falar? Então, depois de algum tempo, as células, de uma forma geral, elas se programam para morrer. O processo é natural, conhecido como apoptose celular. Estudos mostram, no entanto, que na obesidade a gente pode ter um probleminha na regulação desse processo, o que contribui para as células disfuncionais permaneçam no nosso organismo. Uma outra questão seria o fato da obesidade contribuir para um aumento da secreção de substâncias pró-inflamatórias. Essas substâncias promovem o crescimento das células com perfil mais cancerígeno. Também o aumento dos vasos sanguíneos, que é chamado de angiogênese. Eu não sei também se vocês já ouviram falar por aqui. A obesidade então favoreceria esse processo de crescimento de vaso sanguíneo, na qual os tumores usam esses vasos para se alimentar, mas o problema é que às vezes por esses próprios vasos que eles formam para se alimentar, essas células escapam, que é o que pode causar no futuro uma metástase, invasão dos tecidos próximos. E também o excesso de gordura abdominal é um outro processo. Um dos fatores que contribuem para o câncer seria também esse excesso de gordura nessa região abdominal. É como se esse órgão, hoje em dia a gente fala que esse tecido adiposo é como se ele fosse um órgão endócrino, capaz de produzir hormônios. A mudança na nossa microbiota intestinal também seria um fator importante. Estudos também mostram que a obesidade contribui para uma mudança nesse perfil de bactérias que compõem o nosso trato gastrointestinal. Característica, então, que também favoreceria uma maior inflamação. A outra questão também pode ser a maior secreção de insulina, um hormônio que contribui aí para que a glicose seja aproveitada pelas células e também pode estar envolvido nesse processo inflamatório iniciado pela obesidade, porque muitas células têm receptores para insulina. Quando ela está aumentada, pode favorecer então essa proliferação. E uma última questão seria também os níveis elevados de hormônios sexuais. A obesidade contribui muito para a maior produção desses hormônios sexuais e isso é particularmente importante no aumento da produção de estrogênio, um hormônio feminino. Hoje a gente sabe que o estrogênio está associado a um maior número de casos aí de câncer de mama, por exemplo. Mas é muito importante a gente deixar claro, então, que apesar de forte essa relação entre a obesidade e o câncer, isso é muito complexo e nem sempre determinante. Pesquisadores observam que pessoas obesas tendem a apresentar alguns tipos de câncer com mais frequência. E esse fato, então, qualifica a obesidade para ser um fator aumentado de risco para o câncer, sim, mas não seria uma característica determinante para que o câncer ocorra. Como eu já falei aqui para vocês, o câncer é uma doença multifacetada e a gente não pode garantir que uma condição vai determinar o câncer ou não. Mas a gente sabe que o fator de risco fica aumentado e pelo que a gente conversou aqui hoje, deu para ficar bem claro que é por conta desse estado inflamatório
crônico que a obesidade traz para o corpo da pessoa. Então, de novo, é manter um peso saudável, né? Que a gente não sabe qual é o seu peso saudável, que pode ser diferente do meu peso saudável. Por isso que aí o nutricionista tem um papel tão importante na prevenção do câncer, inclusive. Eu espero ter ajudado vocês com esse assunto hoje. Se vocês gostaram, curte aqui esse vídeo. Venha assistir outros vídeos aqui na Nutimed. A gente está com vários conteúdos muito interessantes. Ative as notificações, conta para os amigos e vem com a gente. Beijo grande.